A confissão de corrupção em um áudio vazado, a hipocrisia de Lula em mais um luxo bancado com dinheiro público e o novo militante que deverá integrar o STF. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. O primeiro assunto que eu preciso tratar nesse vídeo é o desvio de dinheiro confessado por André Gianones em um áudio que foi vazado no início da manhã dessa segunda-feira. André Gianones, para quem não o conhece, é o deputado federal não filiado ao PT, mas petista do atual Congresso. Defende Lula como se fosse um santo, compra briga com todos os seus opositores, vive atacando todos aqueles que ele chama de bolsonaristas, vive criando polêmicas e tentando chamar a atenção de todas as formas nas suas redes sociais e, como um bom esquerdista, ignora a realidade, mas ignora com força. Ou, para aqueles que preferem ir direto ao ponto, podemos chamá-lo de um mentiroso compulsivo. Se você der uma rápida olhada no perfil dele no X, o antigo Twitter, certamente você também chegará à conclusão que se ele estivesse fazendo aquelas lives NPC no TikTok, estaria passando muito menos vergonha. Você poderia me dar um presentinho? Bom, no início da manhã dessa segunda-feira, o Metrópolis publicou um áudio que, segundo o jornal, foi gravado sem que Gianones soubesse e foi obtido pela coluna de Paulo Capelli, onde Gianones explica o esquema que, para ele, não é corrupção. O não me corromper significa não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi 675 mil reais na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Ele vai usar dinheiro público para pagar salários mais altos para alguns assessores e esse dinheiro extra será devolvido para ele, obviamente de forma ilícita, para que ele reconstrua o seu patrimônio. Mas para ele, não é corrupção. Isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta, eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Pobre Gianones deve ter sido sequestrado e obrigado a se candidatar a prefeito de Ituiutaba em 2016. Deve também ter sido obrigado a dilapidar o seu patrimônio para gastar esse dinheiro na campanha e mesmo assim ter sido derrotado. Eu não acho justo, por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, líquido. Só que aí o Mário, os 10 mil é dele líquido, eu dos 25, 15 eu vou usar para pagar as dívidas que foram em 2016. Você vai ganhar 10 mil? Não é justo. Entendeu? Isso não é justo. O que é justo é usar o dinheiro do povo brasileiro para pagar um salário mais alto para seus assessores, para que esse dinheiro extra seja repassado para ele reconstruir o seu patrimônio, configurando assim um enriquecimento ilícito. Isso é justo. Por que eu estou falando isso? Naquilo não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma em nenhuma hipótese. E se eu tiver isqueiro colocado contra a parede, eu não estou fazendo nenhuma questão desse mandato, nenhum. Para mim hoje renunciar é uma coisa tão natural. Se amanhã vier uma decisão da justiça, o André perdeu o mandato. Você sabe o que é uma entristecer? Um milímetro. Ele não admite em hipótese alguma cargos fantasmas, mas parte do salário ser fantasma para que depois seja repassado a ele, não tem problema nenhum. E antes que eu me esqueça, agradeço ao Gianones por ter esclarecido que tristeza tem como unidade de medida o metro. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Esse áudio, segundo o Metrópolis, foi gravado em 2019 pelo jornalista Cefas Luiz, que era assessor de Gianones na época. Cefas Luiz afirmou que levará a gravação e outras provas de supostas irregularidades no gabinete de Gianones à Polícia Federal. E já que estamos falando sobre o Gianones, e eu falei que ele adora passar uma vergonha nas redes sociais, nesse domingo ele fez uma publicação dizendo que a manifestação ocorrida também no domingo na Avenida Paulista havia fracassado, que estava vazia. Aliás, não só ele, vários militantes de esquerda fizeram o mesmo, publicando imagens de alguns cantos ou trechos da Paulista onde havia poucas pessoas, ignorando completamente o local da verdadeira concentração. O Brasil 247 foi outro que mostrou que, para fazer parte do atual jornalismo brasileiro, não é preciso ter um mínimo de compromisso com a verdade. Mas aí eu já estou esperando demais, Esperar que a verdade seja noticiada por um jornal que, além de militante de esquerda, ainda exibe orgulhosamente suas entrevistas com líderes do grupo terrorista Hamas.
Bom, no vídeo que foi ao ar no sábado aqui no canal, eu mostrei trechos do discurso de Lula na quinta-feira, em que ele disse isso sobre as pessoas que ignoram a realidade. Um Brasil onde a gente possa dizer alto e bom som, limitado, não é quem tem uma determinada deficiência. Limitado é quem pensa que é bom e não quer enxergar, e não quer ouvir, e não quer ter sensibilidade para com as pessoas que precisam estar. Pessoas que têm deficiência por não querer enxergar a realidade que está na sua frente. Diante disso, para ajudar as pessoas que, nas palavras de Lula, são limitadas ou são pessoas com deficiência, eu vou deixar aqui algumas imagens de como realmente foi a manifestação na Paulista nesse domingo. E por falar em discursos de Lula, na última sexta-feira ele fez um discurso ao sancionar uma lei que beneficia filhos de vítimas de hanseníase. Ainda lendo seu discurso escrito, ele veio com essa. Um dos meus últimos compromissos públicos em 2018, antes da prisão política em Curitiba, foi a visita da colônia Santa Isabel, em Betim, Minas Gerais. Ô, seu Lula, não é porque o senhor é político que a sua prisão foi política. A sua prisão não foi política. Foi porque o senhor foi investigado, julgado e condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O que foi política foi a anulação dos seus processos, decidida por um único ministro do Supremo Tribunal Federal, que havia sido indicado pela sua companheira de partido, Dilma Rousseff, e que contrariou a decisão de todos os juízes das 3 instâncias nas quais o senhor foi julgado e condenado. Mas essa, na verdade, não foi nem a pior parte desse discurso. A pior parte foi essa. Eu queria lembrar para vocês que, assinando essa lei, eu lembro do dia da minha caneta. Essa caneta eu ganhei de presente. E eu fui assinar, quando eu fui assinar, o companheiro, acho que era Cristiano, o Ariano, foi falar e ele pediu para quebrar o protocolo. E a quebra do protocolo foi ele pedir a minha caneta Montblanc para guardar de recordação. E eu então tive o protocolo quebrado e recebi hoje a caneta para assinar outra vez. Espero que eu ainda possa assinar muitas leis com essa caneta. Essa caneta a qual ele se refere é a Montblanc, que foi usada por ele na cerimônia da sua posse no Congresso Nacional. Essa caneta faz parte da coleção Montblanc Writers e, segundo a própria Montblanc, foi lançada em 2002 e custa mais de R$6.000. No entanto, ao usar essa caneta na sua posse, Lula disse que ele havia a ganhado de presente de um eleitor piauiense em 1989, para que ela fosse usada caso ele vencesse as eleições presidenciais daquele ano. Em 1989, eu estava fazendo comício no Piauí. Foi um grande comício. Depois nós fomos caminhar até a igreja São Benedito. E ao terminar o comício, um cidadão me deu essa caneta e disse que essa caneta era para mim assinar a posse se eu ganhasse as eleições de 89. Agora fica a pergunta, qual caso é mais misterioso? O do relógio que Lula disse que ganhou de Jacques Chirac em 2005 e que, segundo ele, depois de ter ganhado, o relógio passou 25 anos perdido em uma gaveta e que Lula, por sinal, não declarou esse presente como presente oficial, mas que Moraes decidiu rejeitar a inclusão desse relógio no inquérito que investiga os presentes oficiais? Ou é o caso da caneta lançada em 2002, que Lula ganhou de presente em 1989? Ainda falando sobre o atual presidente, outra notícia da semana passada mostra a completa hipocrisia daquele que diz ser o defensor dos mais pobres. Enquanto viaja pelo mundo discursando sobre querer acabar com a desigualdade, eu vou para a Índia, vou participar de um encontro chamado o Encontro do G20. E eu vou lá para discutir com eles uma coisa que me incomoda. Eu quero discutir com eles a desigualdade. Questionando sobre como as pessoas conseguem dormir à noite, sabendo a quantidade de pessoas que há no mundo passando fome. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. Enquanto afirma que a classe média brasileira ostenta um padrão acima do necessário. Nós temos uma classe média que ela ostenta
um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares, as pessoas são mais humildes. Lula resolveu renovar o enxoval de cama e banho do Palácio da Alvorada e da Granja do Torto, as residências oficiais do presidente da República, incluindo peças de algodão egípcio e exigindo um padrão de primeira linha ou melhor qualidade. A licitação aberta prevê um gasto de R$89 mil para dar conforto a Lula e sua esposa Janja. Para nós, brasileiros, só resta o consolo de que, já que o nosso dinheiro está sendo usado para comprar peças tão finas e sofisticadas, pelo menos Lula e Janja contam com 74 funcionários no Palácio da Alvorada para cuidar bem desses materiais. Funcionários que têm seus salários pagos também com o nosso dinheiro, é claro. Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. E para finalizar, foi noticiado também que Lula decidiu que Flávio Dino será o seu indicado para ocupar a vaga que está em aberto no STF. Eu já antecipo aqui um questionamento. Se lá em meados de 2016, 2017, Alexandre de Moraes pensava assim: em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Mas agora, depois de alguns anos como ministro do STF, se tornou, bem, o Alexandre de Moraes de hoje. O que se tornará como ministro do STF o já militante, abertamente comunista e defensor da restrição de liberdades de expressão, Flávio Dino? Mas o senhor é comunista? O senhor se declara comunista? E o que é ser um comunista no ano da graça de 2019? Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. E bem incoerente, hein, Gustavo? Bem incoerente. De jeito nenhum. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam vê-lo, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para garantir que você receberá todos os conteúdos novos que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.